eu tenho feito uma pós-graduação e desde que começou a pandemia, todas as minhas aulas têm sido online. Então, eu tenho sentido uma certa dificuldade, assim, para acompanhar muito conteúdo online. As reuniões pelo Zoom também têm sido bem cansativas. Então, por isso, eu acabei cortando uma parte aqui do nosso conteúdo para que a palestra fosse um pouco mais curta. E eu deixei vários links na referência depois para o pessoal poder dar uma estudada. E se quiserem trocar uma ideia depois, conversar comigo, no último slide eu deixei ali os meus contatos e a gente pode conversar. Bom, então, hoje o título dessa palestra, né, Refatorando na medida certa. Então, basicamente, a gente vai falar sobre uma coisa que eu acho que é a paixão de todo desenvolvedor. Aquela palavrinha que se escuta, sabe, já dá aquele arrepio na espinha, já fica com água na boca, que é sobre refatoração, né? Quem que não gosta de reescrever código, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Então, meu nome é Vinícius Alonso, eu trabalho como desenvolvedor na Barry's Dev. É uma empresa onde a gente faz outsourcing para algumas empresas americanas, então, basicamente, o nosso trabalho é trabalhar alocado para outras empresas. Eu sou formado em sistemas para a internet, pela UTFPR. Eu também já tenho alguns anos que eu estou sendo mentor pelo Training Center. Então, basicamente, se alguém tiver interesse em alguma mentoria de Ruby, ou até mesmo outras, né? A gente tem mentores para todas as áreas ali da programação. E é bem interessante. Mas afinal de contas, né? O que é refatoração? Por que isso é tão massa? Por que deixa a gente com tanta vontade de querer refatorar? Então, basicamente, né, tem essa definição do Martin Fowler, do livro Refactoring, onde ele diz que a refatoração ela é o processo de você mudar o comportamento externo de alguma aplicação, alterando a estrutura interna. Ou seja, a ideia da refatoração, essa definição é muito boa porque ele diz basicamente que quem usa o código, quem usa o sistema, não vai ter absolutamente nenhuma noção de que aquilo foi alterado. Por outro lado, quem trabalha com o sistema vai ter essa noção. É interessante a gente olhar para essa definição, porque ela já nos remete a dois pontos, certo? O primeiro ponto, quando você pensa em desenvolvedores, você pensa na seguinte questão: poxa, se eu quero alterar minha estrutura interna sem alterar o meu comportamento externo, automaticamente eu preciso de testes. Então, até no livro, o Martin Fowler ele deixa claro que não existe refatoração sem testes. Na verdade, até existe, né? Ele é um pouco rigoroso com isso. Mas é interessante você pensar que o teste ele vai te dar essa segurança para você poder alterar alguma coisa mantendo o comportamento. E uma segunda questão também, que me vem à mente quando a gente pensa nisso, é que se quem está utilizando não vai ter absolutamente nenhuma noção de que aquele código, aquela aplicação foi alterada por dentro, como é que eu consigo passar para o usuário, para o meu gerente, uma noção de que aquilo vai ter valor? Entende? Isso gera muito ruído de comunicação nas empresas. Então, isso é uma coisa muito importante para que a gente tenha em mente, certo? Essas duas questões. Quando eu penso em refatoração, eu gosto de pensar nessas duas coisas. Testes para garantir o comportamento, como é que eu vou testar minha aplicação para garantir isso, e também como que eu comunico ao meu gerente, ao meu usuário, que aquilo tem valor, principalmente ao gerente. Então, a refatoração, ela remete muito àquela ideia não, a gente muitas vezes costuma ter uma certa paixão pelo que a gente faz com desenvolvimento de software. E aí, muitas vezes por vaidade ou pelo nosso ego, enfim, a gente tem aquela coisa de querer refatorar sempre, mas não é sempre que a gente vai poder refatorar, certo? Quando será que a gente não pode refatorar?
Então, quando a gente para pensar num trecho de código que não é muito utilizado, eu não devo refatorar ele. Talvez não devo seja muito forte, mas às vezes aquilo não é tão prioritário. Então não é tão interessante você focar em algum código que, sei lá, um arquivo que você fez uma vez e ele está lá há bastante tempo e não foi alterado. Às vezes pode até se tratar de um código morto que a gente deixou passar. E quando o código será descartado em breve? É interessante porque na empresa onde eu trabalho até aconteceu uma coisa semana retrasada, aonde o CTO da empresa, ele basicamente chegou lá, a gente trabalha com uma aplicação que mede a reputação das pessoas na internet e gera relatórios. E ele pediu um relatório muito específico. E foi basicamente o quê? Olha, pessoal, ele pediu isso na segunda, e na quarta-feira a gente deveria entregar para ele um arquivo CSV contendo o relatório. Para ter aquele relatório funcionando, a gente ia precisar basicamente alterar muita coisa no funcionamento ali do sistema. Mas isso não era uma coisa que ia ser utilizado por muito tempo. A gente só ia usar aquela vez, gerar o relatório para ele, e aquilo nunca mais seria utilizado. E a gente tinha um prazo muito curto. Então, o que acabou acontecendo foi que a gente fez um código ali, não muito ortodoxo, e o CSV estava lá na mesa dele no prazo. Porém, era um código completamente descartável. A gente fez ele num branch separado, rodou ele numa máquina em staging, o relatório foi gerado, e depois foi simplesmente, a gente deu lá um git branch -d. E aí acabou de vez. Então, a gente tem que saber conciliar muito. Eu acho que uma das difíceis de ser desenvolvedor é você saber conciliar em que ponto que eu quero ser profissional, em que ponto eu tenho que caprichar mais, em que ponto eu tenho que abrir mão de algumas coisas que eu gosto ou acredito para poder conciliar tudo na minha deadline, para fazer caber. Então, tem muito essa questão, assim, eu acho que é bem interessante, é uma coisa até que a gente tem que pensar bastante. E quando eu devo refatorar, certo? A gente viu quando que a gente não deve e quando que eu devo realmente sentar e refatorar. Bom, quando um trecho de código ele é mudado constantemente, então você tem algum código ali que ele não está muito legal, eu preciso mudar ele constantemente para adaptar alguma nova regra de negócio, alguma coisa assim. Aquilo lá é um sinal de que o teu código ele realmente deve ser bem feito. É aquela questão, aí também entra aquela questão do Solid, né? Se eu estou mudando muito aquele código, de repente eu poderia deixar ele aberto a extensão, mas fechado para modificação. Isso daí já pode ser um sinal de que aquele trecho deve ser refatorado. E quando o código deve ser mantido ao longo do tempo. Quando você pensa numa aplicação que é trivial para uma empresa, que as pessoas só têm um emprego e só conseguem ter dinheiro e colocar comida em casa por conta daquela aplicação, ter um código bem feito e garantir que tudo esteja funcionando certinho é muito mais do que simplesmente vaidade de um desenvolvedor. É muito mais. Entende? É o coração da empresa. Então é por isso que você precisa manter aquilo lá o mais limpo possível, o código o mais estado possível para você garantir que tudo esteja funcionando. Lógico, fazendo caber com todas aquelas variáveis que a gente não controla, né? Tipo deadline e coisas imprevistas que sempre acontecem em cada sprint, certo? Como que a gente identifica um trecho de código que precisa ser refatorado? Até agora a gente falou um pouco sobre aonde que eu devo refatorar, aonde que eu não devo, mas como que eu sei que aquele trecho ele precisa ser refatorado? Eu tenho que ter alguns critérios para mim conseguir enxergar isso. Então, a gente tem algumas fontes de conhecimento para a gente poder buscar. Uma delas é Code Smells. Code Smells, eles foram definidos num livro, no livro Refactoring, se eu não me engano, do Martin Fowler. E lá no Refactoring, basicamente, esses Code Smells, eles são como se fossem algumas gambiarras catalogadas.
Cada code smell tem uma forma de você. Ele indica um problema de orientação a objetos e indica como que você pode e te dá alguns passos de como você resolver aquele problema. A gente vai ver alguns aí quando a gente começar a ver as técnicas de refatoração. Mas pense em code smells como, por exemplo, dados no lugar errado, listas de argumentos em métodos ou em funções que são muito grandes, que indicam que aquilo está fazendo muita coisa, que deveria ser quebrado em outros métodos, e assim por diante. Complexidade ciclomática. Esse é um conceito bem interessante. A gente não costuma muito ver isso diretamente, mas a gente costuma ver indiretamente. Quando eu tenho alguma ferramenta, sei lá, como Code Climate, por exemplo, ele vai estar indicando para mim uma nota para o meu código. Ele usa diversas métricas para medir, e uma delas é a complexidade ciclomática, que basicamente é o quê? É quantos fluxos de execução o meu código tem. Exemplo, eu tenho uma função com um método, com um return lá dentro. Logo, o meu código só tem um fluxo de execução, que é entrar no meu método e executar o return. Complexidade de 1. Agora eu coloco um if lá dentro. Ele deixou de ter apenas um fluxo de execução, ele tem dois, ele pode entrar ou passar reto pelo if. Então eu começo a ter dois. E assim por diante. Quanto mais complexidade aquele trecho de código tem, maior é a complexidade ciclomática. E esse número ele nos dá uma métrica sobre quão complexo está o nosso código. E também código duplicado. É aquela história do Dry, né? Don't repeat yourself, que é aquela ideia de que você deve evitar a duplicação de código. Lógico, em alguns casos, talvez seja justificável. De repente, em testes, você ter um pouco de código duplicado não faz mal, porque o teste não é um código de produção, ele é um código diferente. A ideia dele é ser mais legível. Então, por isso, nos testes não seria, você não precisaria levar o dry tão ao pé da letra. Mas, por exemplo, em código de produção, perdão, é muito interessante você sempre manter o código com o menor número de duplicação possível. E como que a gente diz se um código está bom? Certo? Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai começar a ver, daqui para frente, alguns exemplos de código. A gente vai conversar um pouquinho sobre código bom e as definições, né, que a gente pega lá do Clean Code, né, essa definição aí do Grad Boot. Então ele diz que um código limpo, no caso, ele é simples e direto, que ele pode ser lido como uma boa prosa e que ele nunca esconde alguma intenção de design. Então o que eu posso tirar disso? Que eu tenho que olhar para o meu código para dizer que ele está bom e ver que esse meu código eu posso ler ele quase como se fosse um texto. Eu consigo ler ele e entender a ideia dele sem ter que olhar diretamente na implementação. É uma definição bem interessante. Tem essa outra do Ward Cunningham, que ele diz que você sabe que está trabalhando com um código limpo quando cada rotina ela faz de uma forma bonita o que é esperado que ela faça, certo? Fazendo como se o problema parecesse que foi criado para, como se a linguagem fosse criada para aquele problema. Então, ele traz para a gente aqui duas ideias. A primeira é usar a linguagem da forma mais adequada possível, e a segunda é deixar cada rotina expressando o que se espera delas. São duas definições até que parecidas, em certo ponto. E por que eu devo me importar com isso? Certo? Por que eu tenho que me importar com o código, né? Muitas vezes acaba acontecendo, eu não sei se vocês já trabalharam com algum desenvolvedor que acha que fazer o código bonito é algum tipo de vaidade ou frescura, né? Por que eu tenho que me importar, então, com isso? Se o meu salário vai cair igual, se eu encher de gambiarra ou deixar ele zoado, ou fizer ele direito. Bom, para evitar esse tipo de coisa, né? Essa é uma imagem bem interessante, só para ilustrar essa ideia do código
do código zoado. Eu tenho que me preocupar com uma coisa chamada dívida técnica. Então, essa é uma metáfora bem interessante, que ela nos diz o seguinte: é como se fosse o cartão de crédito. Você tem lá o teu cartão, e aí você saiu e comprou alguma coisa. É como se você fizesse uma gambiarra no sistema. Passou ali um pouquinho no crédito. Aí depois você vai lá, passa outra coisa, e outra coisa. E no teu sistema é como se você fosse enchendo ele de gambiarra. O que vai acontecer é que uma hora a conta vai chegar. E quanto mais dívidas você deixar, pior vai ser de pagar. Então é melhor você ir pagando aos pouquinhos do que você querer acumular muito e pagar de uma vez, certo? Porque quanto maior a dívida técnica, mais trabalho vai dar para arrumar ela e mais tempo vai levar. Profissionalismo. Quando a gente estava ali no começo da apresentação, uma coisa que eu gosto de pensar bastante é sobre profissionalismo. Se você contrata, sei lá, alguém para colocar azulejo na tua casa, você quer tá reformando a churrasqueira e você quer colocar azulejos lá na sua casa. Imagina que a pessoa que você contratou deixou os azulejos, cada um com um espaço diferente, o chão, ao invés de ficar retinho, ele ficou meio zoado, sabe? Um lado mais alto, outro lado mais baixo. É óbvio que você vai ficar frustrado. Você pagou esperando um serviço profissional. E aí você recebeu alguma coisa que não tinha profissionalismo. Então, isso é interessante de se pensar, porque na nossa área, essas falhas e essas faltas de profissionalismo, elas não são visíveis. Elas ficam todas muito escondidas. Então, só outro desenvolvedor vai saber se o anterior fez alguma coisa que não fosse legal ou que não fosse muito profissional. Então, isso é interessante, a gente ter em mente essa questão do profissionalismo, muitas vezes do teu nome também, sabe? Porque não existe, o teu nome é sua maior medalha. Então, é muito importante você sempre buscar fazer o trabalho mais profissional possível. E também evitar desperdício. Porque quando você entrega alguma coisa mal feita, que você já vai ter que refazer no futuro. Ou seja, é aquela velha história, né, de que o preguiçoso trabalha dobrado. Você faz algo ali que não ficou muito legal e você sabe que vai ter que refatorar no futuro. Muitas vezes é alguma coisa inevitável, realmente ali, por causa da pressão, por causa de muita coisa, você não conseguiu evitar. Mas a maior parte das vezes, elas são situações previsíveis que a gente já deveria estar pronto para isso. E sempre tentar fazer as coisas direito da primeira vez, né? Para não ter que aumentar a dívida técnica. Então, eu vou passar aqui um sumário agora, onde a gente vai ver algumas refatorações baseadas no Clean Code. Então, a gente vai começar pelos nomes significativos. Então, deve ser um nome fácil de pronunciar, expressar a intenção e, de preferência, não utilizar abreviações ou siglas, exceto quando é alguma coisa comum, como, por exemplo, API. API todo mundo sabe o que significa. Lógico, em alguns casos eu vou colocar um nome de um imposto e ele tem uma sigla, sei lá, IPI, ICMS. Esse é um caso onde eu não vou colocar o nome por extenso, faz sentido. Mas muitas vezes querer abreviar alguns nomes não é legal. As classes devem usar substantivos em seus nomes e verbos em seus métodos. Então a ideia da classe é que o nome dela indique quem, o que, e o verbo indica o que ele faz, as ações. Então, um exemplo de nomes significativos. Eu tenho ali uma variável D, cust, underline n, BRT, alguns valores, é difícil de abreviar, elas estão abreviadas e elas são difíceis de pronunciar. Então, essa ideia da dificuldade de pronunciar já mostra um problema claro, certo? Eu não consigo olhar para essas variáveis e dizer, olha, esse valor significa isso, aquele valor significa aquilo. Eu sei que eu tenho valores, mas eu não sei o que eles significam, o que eles são. Agora já é um pouco diferente.
os dias trabalhados, nome do cliente, aniversário. Então agora eu consigo ler e eu consigo entender como que eu vou trabalhar com aquele dado, qual que é a importância dele no contexto daquela aplicação. Nomes significativos, falando sobre funções. Então eu tenho uma função calc. Lógico, esse exemplo aqui é muito trivial, porque se trata-se de uma função de uma linha só, usada como exemplo aqui. Mas olhe só como que o nome da função não expressa a sua intenção. Imaginem que você está lá no teu editor, no teu Vim, no teu... não sei qual editor vocês usam, e aí você deu um Ctrl espaço e apareceu o calc. O que isso faz? Você não tem noção nenhuma. Você vai ter que abrir o código para ver que ele só faz isso. Agora, se eu mudo um pouquinho, eu já vejo ali que ele faz uma divisão, certo? Então, só de eu mudar o nome, eu passei a dar significado e agora ele tem o que fazer ali no contexto. Então, ele vira um personagem dentro de um contexto. Alguns outros exemplos. Quando eu olho para essa classe, Programmer FL, tem um H, um V, um método pay. Isso está meio esquisito, eu não consigo saber qual que é a intenção dessa classe, para que ela serve. Como que eu posso refatorar isso? Mudando o nome dela. Então, agora eu sei que é Programmer, Freelancer Payment, eu tenho as minhas horas trabalhadas, o valor por hora, e aí eu tenho um método que calcula o valor total do trabalho. Então agora, só de eu mudar o nome, eu já tenho uma classe completamente diferente. Isso é muito interessante. Só de eu mudar o nome. E nomear não é uma tarefa fácil, de jeito nenhum. Quando eu penso em nomear as coisas, agora, como se trata de uma apresentação, você pensa nos exemplos, você vai colocar nomes que se encaixam, mas quando você está programando na tua empresa, você chega num nível de abstração ali, que é em coisas que são tão específicas que realmente é complicado. Então, nomear não é uma tarefa fácil, e é uma coisa assim que determina o quão legível aquilo vai ficar para a próxima pessoa que for mexer naquele código. Então, isso é muito importante. Devemos escolher bem os nomes para facilitar o entendimento do código. Como deu para ver ali nesses exemplos, só de eu renomear, parece que eu já estava mexendo com outro código. Ele fazia a mesma coisa, mas eu simplesmente renomeei. E lembre-se que outros desenvolvedores vão trabalhar naquela funcionalidade no futuro. Então, é muito importante você escrever como se você estivesse escrevendo um texto ou alguma coisa para que outro ser humano entenda. A gente não pode se esquecer disso. Funções bem escritas. Então, como que eu sei que uma função está ok? Elas devem ser pequenas, fazer apenas uma coisa, ou seja, eu não quero que as minhas funções façam múltiplas coisas, ela precisa fazer apenas uma coisa, né? Aquilo que ela está se propondo a fazer pelo nome. Poucos níveis de indentação. Ali eu coloquei no máximo um, que é o que diz no Clean Code, lógico. Pode ter talvez dois ou mais, mas ali tudo depende do contexto. Ali é uma regra mais do livro. E não devem ter efeitos colaterais, ou seja, elas não devem fazer alguma coisa que não é esperado dela. Então, eu vou mostrar um exemplo da fórmula de Bhaskara, bem interessante que eu achei na internet. Então, quando você olha para essa função, você fica perdido pelo nome dela, você olha para quantos níveis de indentação ela tem, ela retorna uma string, ela recebe alguns parâmetros, mas que vão ser os números, e ela retorna uma string. Então, fica difícil de entender o que ela faz. Por conta disso, é que é interessante a gente ver como que a gente pode refatorar isso aqui. Ela tem uma complexidade ciclomática alta, se você for ver bem. Tem um if,
Aí tem um else. Então, já ficaria 2. Aí, eu tenho mais um if ali, que determina mais um fluxo de código. Já daria 3. Aí ela tem um else if, 4. E um else, 5. Contando aqui de cabeça, acredito que seria 5. E o exemplo da função anterior, ela é muito grande, ela possui vários níveis de indentação, se a gente voltar. Nível do if, ok. Aí dentro do nível do else tem um if, um else if, então ela acaba possuindo muitos níveis de indentação. E isso aumenta a complexidade ciclomática devido ao grande número ali de fluxos de execução que o meu código pode ter. Quando eu refatoro ela, ela continua fazendo ali os cálculos, porém agora, se você olhar, ela vai ter uma função ali dizendo que não é zero. Ela vai ver o primeiro parâmetro e vai ver se ele não é zero. Aí depois ele vai chamar um método, uma função, perdão, que vai calcular o delta e depois ele calcula a raiz. Se eu olhar só para esse primeiro, eu já consigo ter uma noção do que os outros fazem. Então, isso acaba sendo bem interessante, porque agora eu passei de uma função grande para várias funções menores. Então, se eu for escrever testes para isso, vai ficar muito mais fácil do que se eu for escrever para cá. Até mesmo para dar manutenção. Basta olhar para o nome da função e eu já sei o que ela faz. E uma coisa interessante é que se eu olhar aqui, eu tenho uma função com uma complexidade ciclomática que eu calculei ali de cabeça, posso estar errado, de 5. Mas quando eu olho para cá, eu tenho agora várias funções com uma complexidade ciclomática muito menor. O da primeira seria 2, o da segunda, 1, da terceira, 1, da quarta, ele tem 2 ifs e no final ele retorna um null, seria 3. Eu não fugi daquele 5, da complexidade ciclomática, até aumentei um pouco, mas eu dividi em várias funções. Então essa aqui é a diferença. Então agora a gente tem várias funções pequenas, cada uma só faz uma coisa, facilitando a manutenção e isolando os bugs. Isso de isolar os bugs também é muito interessante na hora de fazer um debug, na hora de encontrar mesmo os bugs, porque é muito mais fácil eu encontrar um bug aqui, em uma dessas pequenas, do que em uma função gigante. Então essa aqui é a diferença. E também, uma coisa interessante aqui é que existe uma diferença entre eu colocar ali delta igual zero e colocar a fórmula da raiz ali direto. Vocês notem que quando eu coloco e0, fica muito mais expressivo. Se é aquele código que eu estou recebendo, o que é esperado dele. E também, quando eu olho ali, eu tenho um calculate simple root. É muito mais simples do que eu olhar a expressão e ter que lembrar que aquilo é a raiz simples do delta. Então, isso faz muita diferença. Eu começo a ver o código como uma narrativa. Falando sobre funções bem escritas, o que é de errado com esse código? Você olha ali um check password, credentials. Só que se eu prestar atenção nesse cara, eu vou ver que está ali section start. Se o usuário existiu. O que é interessante nisso? Lembra que a gente falou lá sobre efeitos colaterais? Então, ele está iniciando uma nova sessão. Mas ele diz ali que ele vai checar a senha. Por que é interessante a gente prestar atenção nesse tipo de efeito colateral? Porque eu posso chamar um método, aí ele pode gerar um bug para mim, um problema, e eu não vou saber onde é que ele está, porque o último lugar que eu iria olhar para o problema de sessão seria talvez no método cheque a senha, porque ele deveria checar a senha. Então, é muito interessante a gente prestar atenção nessas questões de efeitos colaterais. Comentários. Então, eles não devem explicar o nosso código.
a gente deve evitar tentar, por exemplo, escrever o que o código está fazendo abaixo com comentários. Lógico, tem situações que eles são bem úteis, mas não é sempre. Atualizar o código comentário gera retrabalho, isso é verdade. E a gente sempre, eu pelo menos, quando usava comentários, eu quase sempre esquecia de atualizar os comentários. Então eu deixava um comentário desatualizado, logo ele era um comentário mentiroso, os meus colegas iam pelo meu comentário e aí não dava certo. Podem ser usados para documentação e APIs públicas. Então, usando como uma documentação em uma API pública, é interessante, a gente vai ver alguns exemplos. Um exemplo. E eles também são úteis em arquivos de configuração. Isso, você abre o arquivo e está lá um comentário explicando o que aquela variável do ambiente é, o que aquele cara faz. Então, isso é bem útil nesse tipo de caso. E como não é um código de produção, não tem problema. Então, um exemplo aqui. Eu tenho esses dois caras aqui. Isempty não pode ser empty e não pode ser nulo. Aí eu leio ali, não pode ser vazio nem nulo. Não precisava desse comentário aqui. O código deveria ser autoexplicativo. Nesse caso, ele é. Mas eu também posso extrair numa função, ou de repente extrair esses dois métodos em uma variável, recebendo o resultado deles. É um outro exemplo de como fazer isso. Um outro exemplo aqui é a questão do comentário mentiroso, aquilo que eu falei anteriormente. Por exemplo, ali eu digo, olha, ele retorna a data atual no formato X, certo? Mas quando eu dou um echo nesse Carbon Now, eu vejo que o formato, ele está retornando para mim um timestamp, não é exatamente um date. Isso já modifica bastante coisa na hora que eu vou trabalhar com uma data. E o comentário estava mentindo para mim. Um exemplo de onde o comentário pode ser útil é aqui. Eu tenho, no caso, essa biblioteca do Swagger gerando alguns códigos para mim. O que esse cara vai fazer no final? Ele vai gerar toda uma documentação para minha API pública. Nesse caso, o comentário está aí, ele vai aumentar o tamanho do arquivo, mas existe um porquê dele estar aí. Ele não está necessariamente explicando o funcionamento interno do código. Ele está servindo como referência para ser usado em outro lugar, que faz total sentido. E aquele exemplo lá que a gente falou sobre os arquivos de configuração. Então você tem ali, esse é um arquivo do, se eu não me engano, é o config app do Laravel, e você tem aqui uma explicação breve sobre o que é cada coisa. Isso é muito útil. Evita você de pesquisar bastante coisa no Google. E também evitar esse tipo de comentário, onde você deixa um trecho de código morto ali, que não vai ser mais utilizado. Então, como a gente hoje tem o Git, não faz muito sentido você ficar guardando esse tipo de código. É um exemplo que a gente pode refatorar. Então, como a gente pode consultar os códigos removidos pelo Git, não faz muito sentido ficar mantendo muitos comentários. Um comentário ele é útil se for colocado no lugar certo. Então, se você tem algum método que faz alguma coisa muito específica, às vezes é interessante quando é uma regra de negócio mais, como que eu posso falar, uma regra de negócio mais tensa, mais complexa, que um outro desenvolvedor não iria olhar para o nome do método só e entender, aí seria interessante você dar um pouco de contexto. E os comentários eles não devem explicar necessariamente a implementação. Talvez você dar um pouco de contexto de qual regra de negócio aquilo se refere, não seja um problema. Mas você querer explicar a implementação interna, aí já não é interessante. Falando sobre classes. Então, elas devem ser pequenas, certo? Devem ser coesas. Uma classe coesa, ela é uma classe que faz uma coisa e faz aquilo que é esperado dela. E os tópicos abordados em funções, eles também servem para os métodos. E sempre respeito o encapsulamento. A gente vai ver alguns exemplos aqui. Então, relembrando aquilo que o Grad Boot disse sobre aquela parte de ler com uma boa prosa, a gente vai ver um exemplo agora de código. Quando eu olho para cá, eu vou ver que eu tenho
30 horas trabalhadas, um valor de 50 pela hora. Eu vou instanciar um programador freelancer, o pagamento de um programador freelancer, passando as horas e o valor por hora, e o meu programador freelancer, eu peço para ele, eu mando ele calcular o valor total do trabalho. Por que isso é interessante? Por que é bom esse tipo de código? Porque eu li ele quase como se fosse. Então ele me deu uma noção fazendo. Eu não preciso abrir o método para ver o que está acontecendo lá. Eu simplesmente sei que eu passei dois parâmetros para a classe, dois argumentos, e a classe vai me dar esse valor total quando eu chamar esse método. Então isso é muito bom. Eu comecei a ler esse cara como uma prosa. E uma coisa interessante, eu vou tentar não falar mais interessante, que eu já vi que eu estou falando demais. E uma coisa que vale observar é que eu devo ler o meu código de cima para baixo. Isso também faz ele parecer um texto. Então eu tenho ali um método chamado build.json. Se eu for olhar ali, eu quebrei ele em dois métodos privados, getUsersData e build. Se eu rolar para baixo o meu editor, aí sim eu vou encontrar esses caras exatamente na mesma sequência que eles foram chamados. Então, eu coloco o método pai mais para cima e os métodos filhos ali privados que estão quebrando ele, eu deixo eles mais para baixo para a gente ler ele quase como se fosse um texto de forma natural. Então, uma outra coisa também na orientação a objetos é que você sempre vai perder em coesão, ganhar acoplamento, ou ganhar acoplamento e perder na coesão. A gente vai ver um exemplo aqui. Então, a gente falou sobre os bad smell codes lá no comecinho da apresentação. Mas eu cheguei a só falar, mas eu não dei alguns exemplos. Agora, eu vou olhar para essa classe. Eu tenho uma classe chamada person, uma pessoa. Ele vai ter a idade, o nome, código postal, a rua, a vizinhança, o estado, a cidade, o celular, o telefone, a agência, número da conta. Muita coisa em person. O que eu consigo identificar só olhando esses dados aqui? Eu consigo identificar o que a gente chama de God Class. É uma classe Deus, ela faz tudo. Então, você olha para ela, imagina você instanciar essa classe, imagina você trabalhar com ela. Muitas vezes você vai querer usar só o nome e a idade, e você vai ter que passar todo o resto. Então, isso não é muito interessante. Você tem uma classe que faz tudo, porque você vai deixar, muitas vezes, vários pedaços do teu código que vão usar ela dependentes. E se você alterar essa classe em uma coisa, você vai ter que alterar várias outras coisas que dependem dela. Então é interessante. Opa, falei interessante de novo, perdão. Então é bom que a gente consiga quebrar essa classe em outras classes menores. Agora, eu separei todos os meus dados em classes menores. Se eu quero o contato, os números de celular, eu tenho uma classe contact que vai trabalhar com ela. Se eu quero só o endereço, eu tenho uma classe address. Se eu quero os dados bancários, customer account, e agora no person, eu vou ter o nome e a idade, e eu vou ter os objetos dessas classes menores. Então, eu acabei de tornar o meu código mais coeso, porém, ele ficou mais acoplado. Certo? Porque agora ele depende de outras classes. Eu perdi de um lado, mas eu ganhei do outro. É assim que acontece. Agora falando um pouco sobre encapsulamento. Então eu vou mostrar o exemplo de um carrinho numa loja virtual. Certo? A gente vai ter as classes Product, Item e Cart interagindo. Uma classe produto, né? Ela tem o valor e o nome e um getValue. Um item que vai representar um produto e uma quantidade dentro de um carrinho. E a classe Cart, que vai ter o owner e uma lista de itens. Quando eu olho para aquele método get
total value of items. O que há de errado nessa classe? Quando eu olho para isso. Esse trecho aqui. Por que ele está errado? Porque assim, eu estou quebrando, em primeiro lugar, o encapsulamento. O que está acontecendo nesse caso é que eu tenho a classe card e eu conheço os itens, mas eu não deveria conhecer o produto, porque o produto ele está lá dentro do item. Então eu não deveria estar manipulando. Nesse caso eu não estou manipulando, eu estou pegando esses dados, mas tem um bad smell code chamado intimidade inapropriada, que fala a respeito desse cara. E também existe uma regra chamada a lei de Demeter, que fala que você deve conversar só com seus amigos. Como que eu posso refatorar esse código? Certo? Então, como eu falei antes, a classe cart está violando o encapsulamento, e quem deve retornar o valor do produto é quem conhece ele, é o item. E a gente vai utilizar a lei de Demeter para refatorar. Então eu começo indo lá em item e eu boto lá total value. Agora eu pego o meu produto e eu peço o valor dele e multiplico pela quantidade. O que isso significa? Significa que agora eu, como item, conheço o produto. Logo, eu posso pedir para ele o valor. Então, eu deixei de quebrar o acoplamento. Eu volto para cá e eu simplesmente somo agora o total value. Notem que caso aconteça alguma mudança aqui no meu total value, não importa para o meu cart. Ele não tem nada a ver com isso. O que o cart vai fazer é simplesmente chamar o total value e esperar o valor total para cada item. Enquanto quem vai se preocupar com a implementação disso vai ser sempre a minha classe item. Essa que é a ideia do encapsulamento. Então, agora com o uso correto, a gente evitou um bad smell code, né, que no caso é da intimidade inapropriada. E a gente deve sempre conciliar coesão e acoplamento. E o nosso foco ele deve estar sempre na troca de mensagens entre os objetos. A ideia, então, é eu pensar na minha orientação a objetos como se fosse um quebra-cabeça, onde as peças devem se encaixar. Até uma coisa curiosa, porque o próprio inventor entre aspas, né, da orientação a objetos, porque a orientação a objetos já vinha de muitos anos atrás e foi só cunhada. Ele diz o seguinte, que ele não gosta do nome orientação a objetos, porque a ideia é que os objetos se comuniquem. Então, você tem que pensar nisso mais como uma troca de mensagens, como várias unidades pequenas conversando. E, conclusão, a gente deve sempre ter em mente que a gente escreve código para outras pessoas, por isso o código deve ser claro, e fazer com que os nossos projetos de hoje não sejam aquele projeto legado horrível de amanhã, certo? E sempre buscar equilibrar as coisas, conseguir equilibrar a minha deadline, conseguir equilibrar a qualidade do meu projeto para entregar valor aí para a empresa que a gente trabalha. Eu acredito que uma coisa importante também é a gente sempre buscar saber se comunicar. Muitas vezes nessa profissão, o que acontece muito é que a gente se comunica de desenvolvedor para desenvolvedor. Então, eu preciso passar, por exemplo, para um gerente, para outra pessoa, aquela minha ideia de que refatoração é importante, de que escrever testes é importante. E para essa pessoa, como a gente viu lá no começo da apresentação, não é tão claro o porquê disso ser importante. E, nesse caso, o que eu vejo como
uma forma legal de fazer isso é sempre tentar manter essa pessoa a par, tentar até mesmo ter métricas, como, por exemplo, olha, nós tivemos tantos bugs, sei lá, no último semestre, certo? E se nós começarmos a refatorar o nosso projeto, ou se nós começarmos a escrever testes, a gente consegue diminuir esses bugs. Então, por isso é importante sempre ter essas métricas. Conseguir mostrar, de repente, que uma tarefa estava demorando muito para ser entregue e que agora, se você refatorar, você pode até demorar um pouco mais para entregar no começo, mas depois, quando o código estiver bem estruturado, aquela tarefa vai ser entregue de uma forma mais trivial. Então, tentar sempre se comunicar com essas pessoas da maneira correta, usando métricas, é uma forma muito boa de tornar isso tangível para elas, sabe? Tentar sair um pouco só desse mundo de desenvolvimento. Isso é muito importante, é uma coisa que a gente quase não fala, é sobre comunicação. E lembrem-se, né? Qualquer tolo pode escrever um código que um computador pode entender. Mas bons programadores escrevem códigos que humanos podem entender. É uma frase que eu gosto muito do Martin Fowler. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Eu deixei aqui alguns links para vocês entrarem em contato, se quiserem conversar, trocar uma ideia, pode ficar à vontade. E eu também, como prometido, eu deixei vários links aqui para vocês poderem estudar mais. Eu não queria fazer uma apresentação muito longa, como eu falei no começo, e principalmente eu recomendo que vocês olhem para esses 2 primeiros livros. O Clean Code é muito bom. Ele é um livro até um pouco chato, mas ele é um livro muito bom. Ele explica, ele te dá uma fundação que depois não importa se você vai estudar Object Calisthenics, o que você vai estudar. O Clean Code é a fundação. E o Refactoring, onde você vê vários exemplos, você vê os code smells, você vê vários exemplos a mais de refatoração, e é bem interessante também esse livro. Eu recomendo ele, esses 2 aí. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo e eu acho que é isso. Beleza, pessoal? Opa, Vinícius, tudo certo? Tudo certo. Maravilha. Pessoal, temos alguns minutinhos ainda. Vamos aproveitar para o tempo e a dedicação dele. Acho que já temos uma dúvida aqui. Ó, eu já estou vendo umas 2 dúvidas aqui. Então, vamos lá. Sempre lembrando, pessoal, as colocações de vocês também são importantes, tá? O chat é gravado juntamente com o vídeo, então o feedback de vocês e as colocações de vocês também são relevantes e importantes. Então, talvez eu tenha passado alguma dúvida, se eu passei, me desculpem, mas a primeira dúvida que eu estou enxergando aqui é do 080. Vinícius, se compensa o Clean Code em PTBR, para quem não tem um inglês muito bom? Olha, eu acho que compensa. Eu digo isso porque o meu Clean Code é em PTBR. Eu acabei comprando o livro até porque ele era mais barato. E compensa sim. Como todo livro técnico, tem uma coisinha ou outra assim na tradução que é meio zoada, mas vale a pena sim. Eu recomendo ele. A parte importante é que o conteúdo está intacta. Você vai encontrar uma coisa engraçada ou outra, mas o principal vai estar lá intacto. Eu recomendo sim. Show de bola. O 181 pergunta: às vezes você quer dar um nome coeso a métodos e classes, porém o nome fica muito grande. O que fazer nesse caso?
eu manteria ele grande, sabe? Porque nesse caso seria interessante você sempre manter ele expressando a intenção dele mesmo, sabe? Então, como eu falei, às vezes ele pode ficar muito grande. Uma coisa interessante até é que em alguns exemplos ali eu coloquei, por exemplo, off. E algumas coisas assim do inglês que você pode remover, entende? Então, para deixar ele um pouco menor. Mas o importante é sempre buscar expressar a intenção. Ah, eu acabei de. Ah, legal, ele entendeu. Tá, deixa eu ver aqui. Em termos de boas práticas, ele deu dois exemplos ali, do 0,80. Um snake case e o camel case. Bom, o que eu vou te falar sobre isso é que ali, no caso, tanto faz. Você tem que olhar mais para as métricas. Você tem que olhar mais para os padrões da comunidade mesmo. Então, algumas vão utilizar Camel Case, outras vão utilizar Snake Case. Aí vai mais da comunidade, da tecnologia e até mesmo da empresa, né? Que muitas vezes alguma empresa, por alguma razão, resolve deixar de um jeito e é bom sempre seguir aquele. Então, é uma coisa muito aberta, assim, sabe? Depende muito. Tá. Dá um exemplo de métrica usada para bugs que você leva para os gerentes como argumentação para refatoração. Bom, nessa minha atual empresa eu ainda não fiz isso, mas numa empresa antiga que eu trabalhei, o que a gente fez foi literalmente contar o número de bugs. Então, eu entrei no Gira, peguei aquelas métricas lá, as tarefas criadas no Gira, e simplesmente olhei para elas e dei um count lá, sabe? Então, eu acabei pegando e vendo quantas tarefas do tipo bug foram criadas. Foi isso que a gente fez. Existe um limite de... Tem mais uma aqui. Existe um limite de caracteres para nomes de classes, métodos e propriedades? O 029 perguntou. No Clean Code, se eu não me engano, ele deixa como 110, 120 caracteres. É um limite lá. Mas, como eu falei, isso vai muito até mesmo do lint que você está usando, das configurações da empresa, da comunidade. Eu acredito que cabendo em uma tela só tá legal, não precisando quebrar. Mas aí vai entre expressar a intenção e entre o tamanho da linha. Então, como eu falei, é uma coisa assim, nesse caso é muito aberto, sabe? Número tamanho da linha, tudo que é referente à formatação já é um pouco mais flexível. 079 ele deixou um comentário interessante. Marcel dos Santos também deixou um comentário aí. Pô, faz um tempão que eu não vejo o Marcel. E se for uma tela widescreen? Aí ferrou. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Vamos lá, gente. 2 minutos. Mais alguma dúvida? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Já era.